A felicidade em Aristóteles. O caminho da eudaimonia. Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir que você assistisse o vídeo todo. E claro que se você gostar, deixe um like, assista outros vídeos e se continuar gostando, siga o canal. Deixe seus comentários e compartilhe com quem você acredita que esteja precisando ouvir essa reflexão. Bom, e aí vamos ao vídeo, né? E aí, o que é essa felicidade, essa sensação para Aristóteles, né? A felicidade é o sentido e o propósito da própria vida, o objetivo e o fim da existência humana. Bom, desde os tempos antigos, a humanidade busca responder a uma das perguntas mais fundamentais: o que é a verdadeira felicidade? Para Aristóteles, a felicidade não era algo momentâneo, passageiro, efêmero, mas um estado duradouro de plenitude e de realização. Ele chamava isso de eudaimonia, que a gente pode traduzir bem por cima, né? Uma ideia como um florescimento humano ou um viver de acordo com a sua melhor versão, algo como você se elevar. Hoje a gente vai tentar entender como que o Aristóteles via, percebia, entendia a felicidade, como que a gente pode aplicar essa ideia dele na nossa vida cotidiana, nesse mundo atual. E como a gente pode alcançar essa eudaimonia através do exercício das virtudes, do equilíbrio e da realização da nossa verdadeira natureza. Nós não buscamos a felicidade para buscar algo mais. A felicidade é um fim em si mesma. Para Aristóteles, a felicidade não é simplesmente prazer ou sucesso material. Ela não depende de apenas momentos bons, mas de uma vida bem vivida, da prática de uma vida bem vivida. Que é o que ele chama de eudaimonia, que é diferente de prazer e satisfação momentânea, né? O prazer, ele pode ser passageiro, ele é passageiro. Né, um bom jantar, um momento de diversão, festa, estar com amigos. A verdadeira felicidade, para Aristóteles, não vem de desejos momentâneos, mas sim de uma vida virtuosa e significativa. A felicidade não é apenas um sentimento, mas um estado de ser. E aí, às vezes o que a gente está achando que é felicidade é só alegria, que é aquela coisa momentânea, mas isso passa. E para Aristóteles, ninguém é feliz por acaso. Você não nasce feliz, a felicidade não te toma. A felicidade ela vem do hábito, né? De um hábito que você pratica ao longo do tempo, que você pratica até atingir a excelência. Então a pergunta não é como viver para esses momentos felizes, mas é como viver em exercício da felicidade. Isso depende de um exercício, né? De um hábito. E para ele, a chave da felicidade está no cultivo das virtudes, né? A centralidade disso é você praticar as suas virtudes, tanto as intelectuais, né, que estão ligadas à sabedoria e ao conhecimento, quanto as virtudes morais, que são desenvolvidas, né, através da prática, do hábito. A prática das virtudes, ela transforma quem a gente é. Né? Você não se torna corajoso apenas pensando sobre coragem. Você se torna corajoso, por exemplo, agindo com coragem de forma constante. Né? Um exemplo, imagina que você quer ser mais paciente. Você não se torna paciente apenas desejando isso ou esperando isso. Não é só um exercício mental. Você se torna paciente praticando a paciência nas situações que te exigem paciência no seu dia a dia. E assim Aristóteles ensina que a felicidade não está em buscar o prazer, uma alegria momentânea, mas sim cultivar os hábitos que nos levam a um estado de excelência, né? Como o exemplo da paciência. E a virtude, ela existe no meio termo entre os dois extremos. Aristóteles criou a ideia de que as virtudes não são absolutos, mas sim um caminho do meio entre dois extremos. Né? E aqui eu vou citar
Alguns exemplos para que você possa entender bem. Por exemplo, a coragem é uma virtude, mas a coragem em excesso, ela é imprudência, que é agir sem pensar, assumir risco desnecessário. Ou a coragem em falta é a covardia, que é você evitar qualquer risco, né, mesmo quando necessário. E qual que é o equilíbrio disso? O equilíbrio é a coragem, que é agir com bravura, mas com discernimento sobre quando você deve enfrentar os desafios. E aí um exemplo, né? Imagina um bombeiro que entra em um prédio em chamas para salvar alguém, né? Esse bombeiro ele pratica coragem, mas se ele entrar sem o equipamento adequado, né? Sem um plano, sem ter treinado, sem ter prática, ele é imprudente, né? Ou se ele recusa o resgate por medo, ele é apenas um covarde. Outro exemplo, a generosidade. O excesso de generosidade é esbanjar. A falta de generosidade é a avareza, né? E aí qual que seria o equilíbrio? O equilíbrio é a generosidade, né? Então, que é você ajudar de forma consciente quando você pode, sem esbanjar. Bom, e aí um exemplo, né? Ajudar um amigo necessitado com o que você pode oferecer é generosidade. Dar tudo que você tem sem pensar nas próprias necessidades é você esbanjar, né? Então, nunca oferecer ajuda, também por outro lado, mesmo quando você pode, aí é avareza. Outra virtude, autoconfiança. Autoconfiança em excesso é arrogância, quando você se acha superior aos outros, né? Mas autoconfiança em falta é a baixa autoestima, é você sempre se subestimar, né? E aí qual que é o equilíbrio? É a autoconfiança, que é basicamente confiar nas suas habilidades, sem menosprezar ninguém, sem achar que está acima ou está abaixo. E vou dar outro exemplo. Imagina que tem uma pessoa que reconhece o seu valor, né, o seu próprio valor, e se posiciona sem agressividade no mundo. Essa pessoa está praticando autoconfiança. Agora, se ela ignora os outros, né, e acredita que sempre está certa, ela cai na arrogância. Mas se essa pessoa também, por outro lado, evita se expressar por medo de errar, aí ela está sofrendo de baixa autoestima. Mais um exemplo de virtude, a paciência. O excesso de paciência é a passividade. Você não faz nada, né? E a falta de paciência é a impulsividade. E aí o equilíbrio é quando você tem a paciência consciente, né? Que é saber esperar e agir no momento certo sem ser omisso. Um exemplo, imagina uma pessoa que respira fundo e pensa antes de responder numa discussão. Essa é uma pessoa paciente. Agora, se uma pessoa aceita tudo sem nunca reagir, essa pessoa está sendo passiva. Ou se ela explode de raiva no menor desentendimento, essa pessoa é impulsiva. Então, o desequilíbrio. Outra virtude, a honestidade, né? O excesso de honestidade é aquele sincericídio, né? A franqueza brutal, né? Que acaba machucando os outros. E a falta de honestidade é a falsidade, que você manipula, omite, esconde. E aí, o equilíbrio é você ser honesto francamente, né? Falar a verdade de forma respeitosa, não violenta, construtiva, né? Um exemplo disso, né? Uma pessoa dá um feedback sincero para você, mas com respeito. Isso é honestidade. Agora, ser rude ou cruel, ou apontar os seus erros ou os erros dos outros, isso é corrompido, né? Ou mesmo mentir, esconder, também é uma forma corrompida. Outra é a justiça, né? O excesso de justiça é você punir com rigor, né? E a falta de justiça é a indulgência, né? Você permitir que os erros continuem acontecendo sem consequências. E aí o equilíbrio é a justiça, né? Que é avaliar cada situação com equilíbrio, punindo ou recompensando de forma proporcional, conforme a natureza dos acontecimentos. E aí um exemplo imagina um juiz, né, que aplica penas de acordo com o crime cometido,
esse age com justiça. Mas se ele pune severamente, sem considerar detalhes do caso, ele está sendo rigoroso demais. Ou se ele perdoa crimes graves sem consequência, ele é indulgente demais, ele é injusto, né? Ambição. A ambição, ela em excesso é a ganância. Em falta é o conformismo. Então, equilíbrio, né, é aquela ambição saudável, que é você buscar crescimento sem desrespeitar o outro, sem desrespeitar valores éticos e morais, né, ou sem colocar, sem desvirtuar, né, o que é essa ambição, né? Por exemplo, você trabalha duro para alcançar metas pessoais, isso é uma ambição saudável. Agora, você explorar pessoas e trapacear as pessoas para subir na vida é ganância. Ficar também na zona de conforto por medo dos desafios é conformismo. E aí, um outro exemplo, eu estou dando vários para você entender. O amor próprio. Né? O amor próprio, em excesso, é o narcisismo. Né? Em falta, é a autodepreciação. Né? Em excesso, você se acha... tudo é sobre você. Em falta, você só se autodeprecia. Né? E o equilíbrio é o amor próprio. É quando você se valoriza sem desrespeitar os outros, você se valoriza de forma respeitosa. Né? Uma pessoa que se cuida e se respeita, ela pratica o amor próprio. Né? Agora, se ela se acha superior, ela menospreza os outros, ela cai no narcisismo. Né? Ou se ela aceita ser tratada de forma abusiva, ela é uma pessoa autodepreciativa. Então, a ideia é que a felicidade ela está em encontrar esse equilíbrio. Né? Uma vida de excessos, ela leva ao desequilíbrio. Ou uma vida de faltas, ela nos leva à mediocridade. Esse é o contraponto, né? Excesso versus mediocridade, né? Então, para Aristóteles, a felicidade está em encontrar o equilíbrio das virtudes, o equilíbrio das nossas ações e emoções, e assim praticar as virtudes, né? E aí ele também nos alerta que quando a gente se afasta desse equilíbrio, a gente cria distorções da nossa existência, que nos levam a vícios, sofrimento, dor, tristeza, depressão, né? Comportamentos corrompidos. Por exemplo, alguém que busca status e riqueza acima de tudo vai se tornar ganancioso e infeliz. Alguém que nunca toma uma posição firme, né, vai ficar sendo passivo, manipulado, indeciso. Né? Alguém que está sempre buscando prazer imediato, aquela coisa, festa, balada, bebida, isso e aquilo, pode acabar vivendo uma vida de vícios e sem propósito nenhum. Né? Então a eudaimonia, ela exige uma reflexão constante, uma busca constante do equilíbrio, uma prática constante das virtudes. Estou vivendo no equilíbrio? Estou caindo em excessos ou faltas em alguma área da minha vida? Refletir sobre isso vai ajudar a gente a corrigir os nossos caminhos, né, e seguir em direção a uma vida mais plena. O que diferencia, né, o ser humano um do outro é a nossa... o que diferencia, né, o ser humano dos animais, das pedras, das árvores, é a nossa capacidade racional. Essa é a nossa essência. Né? A nossa essência é a nossa razão, a nossa natureza é a nossa razão. Você imagina lá uma árvore, né? A natureza da árvore é dar frutos, é crescer, florescer, dar frutos. Se uma árvore faz isso, ela completa com a sua essência. E nós, seres humanos, né? O que faz parte da nossa natureza e da nossa essência é a razão. Então, se a gente exerce a nossa razão, exerce o nosso discernimento, nós nos tornamos verdadeiramente humanos. Né? Então, olha só que interessante. Olha só todo esse caminho, né, do Aristóteles. Primeiro, para ele, a verdadeira felicidade
ela não é um estado, não é algo efêmero. A felicidade, ela é uma constante, ela é um estado de vida, é uma condição de vida. Então ela é um estado pleno de vida, de propósito, de sentido, né? De plenitude, mas essa felicidade como esse estado pleno, ele não é atingido na passividade, ela não cai do céu, né? Essa felicidade plena, essa elevação, esse florescimento humano, que é a eudaimonia, acontece através da prática das virtudes. Só que o que são as virtudes? Para você poder praticar as virtudes, você precisa compreender o que são as virtudes. E aí, para Aristóteles, as virtudes, elas são o equilíbrio. Nem o excesso, nem a falta. Né? Aquele exemplo do amor próprio, né? Em excesso, narcisismo. Em falta, autodepreciação. E aí, imagine isso para todas as virtudes. Eu dei uma série de exemplos para vocês. Então, o excesso ou a falta são as formas corrompidas da virtude. A virtude em si é o equilíbrio, né? Nem excede e nem falta, é um caminho do meio. Então você precisa praticar as virtudes. E aí, quanto mais você pratica as virtudes, mais excelência nessas virtudes você vai adquirir. Mais equilíbrio, imagina que você vai calibrando o equilíbrio. Então, se você quer se tornar uma pessoa paciente, você precisa ser paciente, você precisa refletir, discernir, olhar para as situações à sua volta que te deixam impacientes e reverter isso, praticar com ações a paciência. E aí você vai equilibrando, né? Quando você vai equilibrando, você vai chegando, né? Você vai calibrando, chegando no meio termo, e aí você não vai ser, né, nem excesso nem falta, você vai ser paciente, você não vai ser passivo ou impulsivo, você vai ser paciente, mas tudo depende de equilíbrio, de prática, do dia a dia, né? É como se a gente fosse um artífice das nossas virtudes. Imagine que as virtudes, elas são pedras brutas que precisam ser talhadas, elas precisam ser talhadas, polidas, medidas, equilibradas. Você tem que criar um equilíbrio dessa pedra bruta que é a virtude que você carrega, né? Então você precisa ir trabalhando para você chegar num estado de excelência na prática dessas virtudes, né? Nessa joia preciosa que você tem, que é uma coleção de virtudes, mas que elas estão desreguladas, descalibradas, ou em excesso ou em falta. Então você precisa encontrar o equilíbrio. Mas como que isso é possível? Só é possível através do nosso único diferencial de tudo que existe no mundo, que é a nossa essência, né? O que nós somos? Nós somos racionais. Então é através da razão que a gente consegue identificar esse equilíbrio para poder praticar esse equilíbrio. Então olha só esse caminho do Aristóteles, né? Então no final das contas, você só vai ser verdadeiramente feliz se, através da sua razão, que é o que te diferencia de tudo o resto que tem aqui no nosso planeta, então é através da nossa razão, você tem condições de discernir, encontrar o que é o equilíbrio e assim praticar. E ao praticar as virtudes de fato, que elas são de fato é o equilíbrio, nem falta nem excesso, aí você vai atingir esse estado de eudaimonia, que é a verdadeira felicidade. Então, para Aristóteles, a verdadeira felicidade, a eudaimonia,
essa elevação, esse estado de espírito, tem a ver com uma vida racional em que você busca um equilíbrio das suas virtudes, das emoções, nem excesso, nem falta, para você sempre encontrar um meio termo. Quando você, ao praticar isso constantemente na sua vida, você começa a ser preenchido por uma plenitude em sua existência. Simples assim, né? É isso, não é simples. Essa é a grande beleza da coisa. Porque, de fato, é essa prática que é o mais interessante, que é o mais atrativo. De fato, é você olhar e falar, caramba, eu sou uma pessoa impaciente. Né? E você imaginar aquela impaciência realmente como uma pedra bruta que precisa ser talhada. Né? Ou aquilo que você precisa transformar em um tesouro de fato. E isso depende da sua razão e depende da sua prática. Racionalmente praticando, com o tempo você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz, uma pessoa elevada. Né? Você vai atingir esse estado de eudaimonia, que é essa felicidade, que é a finalidade da nossa existência. Ou seja, para Aristóteles, a gente só existe para isso. Assim como a árvore só existe para dar frutos, e os animais, né, aí cada um existe pelas suas finalidades, para suas finalidades, né, reprodução, multiplicação, né, enfim. Nós existimos com uma única finalidade, que é sermos felizes, e a felicidade só é atingida através dessa busca e prática racional das virtudes, né, que são o equilíbrio, né, que representa o equilíbrio. E aí, por isso, concordando com isso, por isso que em outros vídeos eu falo que a justiça, no meu ponto de vista, é a virtude que... Imagina que o universo, né, no universo existem as virtudes e também suas formas corrompidas e com o excesso e a falta. A virtude, imagina que a virtude é aquele ponto central, né, é aquela corda que puxa todas elas em equilíbrio, coloca todas elas num estado de equilíbrio, né, e de justa posicionamento e de funcionamento correto, né, e do peso correto, da medida correta. Então a justiça é aquilo que é a virtude central que coloca tudo no eixo, tudo na sua justa posição, tudo na sua justa medida, né? Que você é aquilo... A justiça parece que ela rege todas as coisas, né? A justiça rege, por exemplo, ação e reação, né? Se eu tocar aqui na madeira, essa madeira vai fazer um barulho, ação e reação, né? Isso é a justa medida, né? A força que eu usar vai determinar o som, né, que vai sair dessa madeira, dessa ação e reação, né? Então, olha como a justiça, ela também parece que... Eu não sou físico, tá, gente? Não estou falando de física, mas olha como a justiça, ela é a justa medida de todas as coisas. Isso é para sua vida também. É claro que aquilo que você pratica é aquilo que você vai receber. Então, se você está plantando, coisas boas e virtuosas, você vai colher, vai receber isso do mundo das mais diferentes formas e independente do que você acredite. E aí essa ideia, ela casa com tudo isso do Aristóteles, né? Bom, espero que a reflexão tenha sido boa, eu gostei. Hoje foi um dia bom para falar tudo isso com vocês, eu consegui falar, acho que o que eu queria do jeito que eu queria, ou pelo menos quase lá. Eu acho que eu tô chegando, né? Eu não acho que eu nunca vou chegar no que eu quero, mas acho que eu tô chegando. E esse vídeo do Aristóteles é isso, né? Eu venho praticando e venho fazendo isso, tem sido melhor. Alguns dias não sai tão bom, outros saem melhores, mas quando eu vejo o resultado final, assim,
da sequência, né, das coisas, eu consigo ver uma melhora, né? Espero que vocês vejam também, tá certo? Mas é isso. E esse vídeo eu acho que completa bem aquela ideia de confiar na jornada, de fazer todo dia, de ir lá e tentar e buscar e praticar essas virtudes, esse equilíbrio através da nossa razão e assim a gente deixar no mundo aquilo que é bom para o mundo também dar um pouco para a gente aquilo que é bom. Tá certo? Muito obrigado, confie na jornada.